3, 2, 1. Olá, meus amigos! Hoje nós vamos falar sobre o Chevrolet Chevette. Este é o canal Metaneiro, meu nome é Rodrigo Barbieri e bora pro vídeo. Devido ao sucesso do Chevrolet Opala, a matriz da Chevrolet em Detroit deu um aval para construir outro carro brasileiro. Enquanto isso, na Europa, o Kadett já era produzido e já estava na versão B do Kadett, e ela seria substituída para a versão C. Essa versão C do Kadett seria lançada aqui no Brasil. Em julho de 1970, engenheiros e estetistas veiculares do mundo inteiro se reuniram na Inglaterra para fazer o protótipo do Kadett C. Esse projeto foi nomeado de Projeto 909. Só que nessa época já tinha rumores de que iria ter uma crise do petróleo no mundo. Então eles queriam um carro que fosse mais econômico do que os anteriores, do que os Kadettes anteriores. Em 24 de abril de 1973, o Kadett Tipo C é lançado no Brasil. Mas devido a ter tido um golpe militar em 31 de março de 64 e ocorrer um regime militar aqui no Brasil, eles acharam que o nome poderia ser um problema, o nome Kadett. Então eles mudaram o nome do carro. Eles mudaram o nome do carro para Chevette. O nome Chevette significa Chevrolet pequeno. É um Chevrolet tipo Opala, só que pequeno. No começo ele só usava o motor 1.4 de 68 cavalos a 5.800 RPM. Ele teve mais motores com o passar do tempo, a gente vai falar aqui nesse vídeo também. Em 1976 é lançada as versões GP e GP2. GP é uma referência à Fórmula 1. O significado da sigla GP seria Grand Prix. A diferença do GP para o GP2 é basicamente o motor. O motor do GP é de 69 cavalos a 5.800 RPM. E também outra diferença que tinha entre as versões é a escrita. A faixa era igual às faixas, só que do lado o GP só está escrito GP e o GP2 está escrito GP2. E o motor do GP2 é 72 cavalos a 5.800 RPM. Então você vê que o motor do GP2 é mais forte que do GP. Embora eles foram lançados juntos, né, eles fizeram isso, uma diferença de motorização muito parecido com a Volkswagen quando lançou o SP1 e o SP2. Basicamente, a maior diferença entre o SP1 e o SP2 era o motor, que do SP1 era 1.600 dupla carburação e o SP2 era 1.700 dupla carburação. Então foi mais ou menos parecido aqui com o Chevette, que foi lançado a versão GP e a GP2 basicamente com a diferença do motor. Nesse ano também é lançado o Chevette SL. O que significa a sigla SL? Super luxo. Ele era um Chevette que ele tinha um acabamento um pouquinho melhor. Em 1978 é lançada uma versão do Chevette 4 portas. Essa versão inicialmente seria apenas para exportação, já que os carros 4 portas aqui no país não tinham uma boa reputação. O povo preferia carros de 2 portas ao invés de 4. Só que esse modelo de exportação também acabou sendo usado aqui dentro, sendo vendido aqui no mercado interno também. Esse ano ele sofre uma reestilização. A frente dele ficou parecendo com o Pontiac Firebird de 1975. Mas é tudo Chevrolet, né? O Pontiac americano, o Chevette brasileiro, que seria o Kadett C lá na Europa, é tudo Chevrolet, então ficou tudo na mesma família. Em 1979 é lançado o Chevette Hatch. Ele era o Chevette, só que em vez de sedã, que nem o Chevette geralmente é sedã, a maioria um sedã pequeno, o Chevette Hatch era uma traseira hatch. E também nessa época é lançado a versão SR do Chevette, que é uma versão com motor um pouco melhorado e tem umas faixas laterais também remetente à versão. O Chevette SR tem um motor 1.6 de 76 cavalos a 5.800 RPM. Em 1980 é lançada a versão perua da Chevette, a Marajó. Ele é lançado com duas versões de motores 1.4 e 1.6. Em 1983 muda no Chevette a sua frente, ele fica parecendo com a frente do Monza agora. E sua traseira também muda, passa a ter, em vez daquela lanterna redondinha, reta atrás, passa a ter umas lanternas quadradas. E nesse ano de 1983 também tem uma versão picape
do Chevette, chamado Chevy 500. É Chevy, Chevrolet e 500, que é capacidade de carga, que é 500 quilos, que essa picape poderia carregar. O Chevette ele passa a ter uma versão a álcool. O álcool era uma realidade do país na época, porque o álcool aqui no Brasil sempre teve em abundância. Tanto que as empresas canavieiras usavam caminhões a álcool para fazer a coleta de cana, porque eles tinham esse álcool de sobra lá na fábrica. Tipo, eles tinham uma refinaria de açúcar e essa refinaria de açúcar sempre sobrava álcool. Eles também produziam o álcool de cana e o açúcar. Então eles ter os caminhões de cana sendo puxados a álcool era uma boa opção. A álcool sempre esteve sobrando aqui no Brasil. Devido à crise do petróleo, foi uma boa solução usar o álcool como combustível. E também tem um detalhe que o álcool polui bem menos que a gasolina. Então, além de terem abundância, além de ter uma facilidade melhor para contornar a crise do petróleo, o Brasil ter esse combustível, também foi uma saída para poluir menos os carros. Os carros a álcool poluem bem menos que os carros a gasolina. Agora sim, você tem um carro produzido especialmente para ser álcool, ele tem uma taxa de compressão menor, ele tem carburadores já com banho próprio para prevenir a corrosão do álcool, ele já é um carro mais elaborado para o álcool. Embora ele tenha aquele problema, né, que todo mundo falava que carro a álcool é uma merda, porque ele era ruim de pegar de manhã. Você tinha que injetar gasolina e deixar ele esquentando com o afogador puxado, depois voltar o afogador para poder andar com o carro. E na gasolina não, na gasolina simplesmente as pessoas ligavam o carro e já saíam andando com ele. Em 1988 é lançada a versão SLE. O que significa essa sigla SLE? Super Luxo Executive. Seria um Chevette com seu acabamento muito mais aprimorado. Ele tem o melhor acabamento que já foi feito para os Chevettes até hoje. Essa versão ela tinha um motor 1.6, 78 cavalos a 5.200 RPM na versão a gasolina. E no álcool ele também era o motor 1.6, só que agora com 81 cavalos no álcool. É aquilo que eu falei lá atrás, da taxa de compressão ser menor e a cavalaria aumentar. Em 1989, sua versão perua é tirada de linha. Olha, perua, as versões peruas nos anos 70 aqui no Brasil e anos 80 também, eles eram carros que toda a linha tinha peruas. E era um carro que era muito querido pelo brasileiro, uma perua. A Volkswagen tinha a variante e tinha a Brasília. A Brasília, embora é um hatch à frente do seu tempo, só que a própria Volkswagen falava que ela era uma perua para pagar menos imposto. Então, se você pode ver a Brasília como uma perua ou como um hatch à frente do seu tempo, aí fica. Se você vê a Brasília como o hatch à frente do seu tempo, você fala o Volkswagen Brasília. Agora, porque seria o hatch Brasília. Agora, se você vê a Brasília como uma perua, aí seria a Brasília, que seria a perua Brasília. Aí fica do seu entender aí, se você fala que a Brasília é um hatch à frente do seu tempo, se você fala que ela era uma perua. Todo mundo fazia perua. A Fiat tinha a perua Panorama, a própria Chevrolet tinha a Caravan como perua. Ou seja, a própria Chevrolet tinha duas peruas. Então falar que a Panorama saiu de linha por ter baixa venda é meio que errado, porque ela saiu de linha com 78.067 peruas feitas na versão Chevette. A própria Ford, que era sua concorrente, tinha uma perua também, que era a Belina, que era concorrente direto com a Marajó. Que a Caravan, embora era uma perua pouco mais de opcionais, né? Embora a Marajó, ventilação forçada, ela tinha opcional de embaçador traseiro, a Caravan ela tinha o opcional de embaçador traseiro, o ventilação forçada, no caso da Caravan, era opcional, você podia ter ventilação forçada para os vidros ou não. Tinha o opcional de ar-condicionado para a Caravan e de câmbio automático. Ou seja, a Caravan seria uma perua topo de linha, no caso da Chevrolet, e a Marajó seria uma perua mais menorzinha, mais pequena, mais básica. Em 1992, devido ao presidente Fernando Collor de Mello ter sancionado uma lei que carros com menos de 1.000 cilindradas tinham isenção do IPI, que a Chevrolet fez? Lançou o Chevette Júnior. Ele pegou o seu motor lá de trás, 1.4, e transformou ele num motor de 1.000 cilindradas. Ficou fraco. Então, o que a Chevrolet fez para o Chevette Júnior, de um motor muito fraco, não ser tão fraco, embora ficou fraco do mesmo jeito? Eles fizeram uma relação de marchas bem curta para poder ter um pouco mais de arranque. Então, o motor ele
funcionava melhor porque ele tinha uma versão de marchas bem curtas. Só que o carro ainda continuou fraco, e que era um carro pesado para um motor 1.0, muito pesado. E a Chevrolet vendo isso, que era um carro pesado para ser 1.0 e com tração traseira ainda, com motor dianteiro e tração traseira ainda, o que piorava mais ainda a situação dele ser pesado, o que a Chevrolet fez? Ela começou a livrar eles de itens para deixar ele mais leve. O console central que tinha no Chevette, aquele console que geralmente tinha um porta-treco nele, que ficava ali embaixo da coifa do câmbio, ele saiu fora, ele perdeu o console central. Os vidros, que eram os vidros do Chevette, eles ficaram muito finos, eles ficaram bem mais finos que nas outras versões do Chevette. E também ele perdeu todos os frisos, o borrachão lateral, friso externo, perdeu tudo. Inclusive um acabamento de borracha que tinha dentro também foi suprimido para tirar o peso desse Chevette, embora mesmo assim, com tudo isso, com câmbio reduzido, livramento de peso, mesmo assim ele ficou um carro pesado e fraco. Eles podiam ter feito um motor do zero, para ser 1.0 seria bem melhor, que nem foi feito posteriormente no Corsa da Chevrolet. Aqui eles pegaram o motor antigo, que era do próprio Chevette, e transformaram ele em 1.0. E ele continuou com tração traseira, ou seja, motor dianteiro, motor 1.0, com tração traseira, tinha tudo para dar errado e deu. Na verdade, toda a linha do Chevette foi um grande sucesso, exceto esse último Chevette, que foi o primeiro fracasso da Chevrolet aqui no Brasil, o Chevette Júnior. Todo mundo que comprava um Chevette Júnior falava que o carro era ruim, que o carro era fraco, não tinha retomada de marcha, não era bom para fazer ultrapassagem, era um carro que era muito lento. 12 de novembro de 1993, o Chevette é tirado de linha. Ele é tirado de linha para dar o seu lugar para o Corsa. O Corsa, eles já fizeram um projeto melhor para o Corsa, para ser 1.0, ele já tinha linhas mais arredondadas e ajudava a cortar o ar. O Corsa ele era bem mais moderno em tudo. O Chevette é tirado de produção com 1.600.000 unidades produzidas. Em 1995, agora é a vez da sua versão picape ser tirada de linha, a Chevy 500. A Chevy 500 é tirada de linha para dar o seu lugar para a picape Corsa. Ele é tirado de linha com 86.620 unidades produzidas da Chevy 500. Bem, esse foi o nosso vídeo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é claro que você gostou desse vídeo. O que você faz quando você gosta de um vídeo? Você senta o dedo no like, você vai de voadora no like. E se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, eu te convido a você se inscrever aqui nesse canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos.